O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras. O PDT questiona a constitucionalidade de dispositivos de uma lei de 2017, que prevê o cancelamento de precatórios por instituições financeiras e de requisições de pequeno valor federais. A alegação é de violação dos princípios constitucionais da separação dos poderes, segurança jurídica, igualdade e o respeito à coisa julgada, entre outros. O partido também argumenta que, ao delegar às instituições financeiras controladas pela União a atribuição de cancelar qualquer precatório emitido há mais de 2 anos e ainda não levantado pelo credor, a lei passaria por cima de clara norma de competência estabelecida na Constituição Federal. O julgamento tinha começado no plenário virtual em fevereiro do ano passado, sob a relatoria da ministra Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes pediu destaque e aí o julgamento foi para o ambiente presencial. Na sessão dessa quarta-feira, a discussão foi reiniciada. O advogado do PDT destacou que não cabe ao legislador alterar o prazo de validade dos precatórios. O que essa lei oportunista pretendeu foi, em verdade, a realização de caixa sem qualquer atenção ao direito de propriedade. Não houve mais uma vez nenhuma preocupação com o credor e, reitere-se, nenhum respeito ao judiciário e à coisa julgada. Estamos agora em 2022, diante de outras manobras, inclusive revestidas de supostas formalidades constitucionais. Me refiro às emendas 113 e 114 de 2021, com a DIN já distribuída nesta casa, e que, ao fim e ao cabo, por mais que se faça muita ginástica econômica, financeira ou jurídica, pretende, repita-se, ao fim e ao cabo, encaminhar para a terra do nunca o cumprimento de milhares de decisões judiciais. A Advocacia Geral da União sustenta que a norma tão somente regulamenta o procedimento ligado à sistemática dos precatórios. Também enfatiza que não é razoável que os valores permaneçam depositados sem qualquer utilização e de forma indevida. O objetivo da norma foi conferir uso público a um montante financeiro significativo que, de outro modo, ficaria parado nas contas das instituições financeiras oficiais. Pois, segundo informações do próprio Conselho da Justiça Federal, o saldo do montante da edição da lei, na época, superava a cifra de 8 bilhões de reais. E, pasmem, inclusive com valores parados desde 1992. Se considerarmos números mais atuais, segundo a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia, ministro Fux, até março de 2021, a reversão aos cofres públicos de precatórios e requisitórios parados há mais de 2 anos, que é essa a hipótese, cancelados, alcançou o valor de 18,7 bilhões de reais. Desse montante, excelências, 3,6 bilhões foram vinculados ao Ministério da Educação. O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência da ação. Salta aos olhos, portanto, que ao determinar o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor, o RPV, que estejam depositados há mais de 2 anos e não tenham sido levantados pelo credor, a Lei 13.463, de 2017, vulnerou a atribuição constitucional de competência do Judiciário, a qual cabe, por definição, repita-se, constitucional, estabelecer os trâmites internos pertinentes à gestão do sistema e à satisfação dos requisitórios. Os preceitos impugnados retiram do Poder Judiciário a gestão administrativa do sistema de execução contra a Fazenda Pública, permitindo que a instituição financeira oficial promova, por conta própria, o cancelamento de precatórios e RPVs. A lei questionada também inovou na matéria e impôs um limite temporal ao exercício do direito do cidadão, qual, sublinhe-se, além de não previsto nas regras constitucionais sobre o precatório, vai na contramão da efetividade do respectivo sistema de pagamentos. E a sessão terminou há pouco. Nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre esta fase deste julgamento na tarde desta quarta-feira. Boa tarde, Marta.
Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, a relatora do processo, ministra Rosa Weber, apresentou o voto dela, acolhendo os argumentos do partido autor da ação e assim votando pela inconstitucionalidade da norma, por entender que ela fere o exercício da ampla defesa e do contraditório. Também viola princípios constitucionais como a separação dos poderes, também da segurança jurídica e da igualdade. Depois do voto da relatora, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã com o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi quem pediu destaque, e também do voto dos demais ministros. Cadu. Boa noite, Marta.